Saudações rubro-negras flagenias! Fala, nação! O Flamengo perdeu a liderança e a invencibilidade no Brasileirão. E o que mais preocupa não é só o resultado, mas os erros repetidos, tanto do técnico quanto dos jogadores, substituições erradas, time sem intensidade e um adversário que dominou o jogo. Vamos analisar tudo isso agora, sem passar pano. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Flá genial. Adicione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado ou mais idolatrado Flamengo. Sem mais delongas, vamos à informação. O Flamengo perdeu a invencibilidade e a liderança do Campeonato Brasileiro ao cair por 2-1 para o Cruzeiro na noite deste domingo no Mineirão. Em entrevista coletiva após o jogo, Filipe Luís lamentou o resultado e reconheceu o mérito do adversário. Aspas aqui para o Filipe Luís. Jogo muito difícil, adversário muito bem treinado, temos que dar méritos à vitória deles. Fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear nossa forma de jogar e tivemos dificuldade na criação. Ainda assim, foi um jogo muito igualado, tivemos possibilidade de virar, mas não aconteceu. Eles conseguiram o gol de pênalti no final. Uma derrota que dói muito. Acho que é a primeira minha como visitante. Mas tiramos lições dessa derrota para seguir evoluindo. Com o resultado, o Flamengo caiu para a segunda colocação, né? Com 14 pontos, 2 a menos que o novo líder Palmeiras. Agora o foco se volta para a Libertadores. O time enfrenta o Central Córdoba fora de casa, na Argentina, nesta quarta-feira, em jogo decisivo. O Fla está em terceiro lugar no grupo, atrás da LDU e do próprio Central Córdoba. Sobre a derrota, pessoal, a gente vai fazer diferente nesse vídeo aqui. A gente vai falar sobre tudo ao mesmo tempo, tá, pessoal? Então, assim, a gente vai falar o que aconteceu e vai dando a nossa opinião e tudo mais, tá? Sobre a derrota, né, os erros repetidos e mudanças questionáveis, né? O Filipe Luís errou feio na leitura de jogo. O Flamengo perdeu o controle no meio de campo. E em vez de reforçar o setor, o Filipe colocou vários atacantes fora de posição. Ele comete os mesmos erros sempre, tá? Quando o time está empatando ou perdendo as partidas. E ele responde empilhando o atacante, sem organização. Em noites ruins, o mais importante é não perder. Não perder. Quando a noite está ruim, nada está dando certo, o importante é não perder. É isso que ele tem que ter em mente. O Flamengo não vai ganhar todos os jogos, gente. Mas em vez de perder, é melhor empatar. E esse jogo era tudo que o Flamengo precisava, era empatar. Era um jogo que o Flamengo estava mal no jogo. Entendeu? Poderia ter segurado o jogo, né? Desacelerar, reter a bola. Quando o jogo está ruim, o Flamengo tem essa possibilidade. Né? Falou, vamos segurar um pouquinho aqui, as coisas não estão dando certo. O Flamengo sabe trabalhar a bola, sabe ficar com ela, reter. Por que não fez? E outra coisa, né? Ele demora muito para mudar. Já deveria ter mexido aos 15 minutos do segundo tempo, vendo que as alterações no intervalo, né? As orientações que ele passou no intervalo, vamos dizer assim, as orientações que ele passou no intervalo, não surtiram efeito. Então, para que deixar até os 30 e poucos minutos, 40 minutos para trocar? Sendo que nos 15 ele viu, olha, eu fiz a alteração, mas não mudou nada, então vamos mudar as peças. O jeito de jogar, a gente vem criticando isso. O Flamengo só tem uma maneira de jogar. O Flamengo podia, não nesse jogo necessariamente, mas pode jogar com 3 zagueiros, pode jogar no 4-4-2, pode jogar no 4-3-1-3. O Flamengo pode jogar de várias maneiras, mas o Flamengo só joga de um jeito. E isso é ruim, porque está ficando muito previsível. Então, todos os times estão se preparando para jogar contra o Flamengo. Foi assim contra o Botafogo da Paraíba e foi assim agora contra o Cruzeiro. Então tem que repensar essa maneira de jogar também. Não que essa maneira de jogar não seja jogar atacando, jogar pressionando. Mas dentro de jogar atacando, jogar pressionando, tem várias maneiras de se jogar. E isso tem que ter alternativas para quando a gente
quando o time, como ele mesmo falou, que entrou e bloqueou bem a nossa saída de bola, bloqueou bem o meio de campo, a gente ter opções e alternativas de sair disso, mesmo pressionando, mesmo jogando com as linhas altas, tá? E o pior, pessoal, tá? É colocar Michel e Bruno Henrique, que vivem em péssima fase. Os dois vivem em péssima fase. Para que colocar esses dois jogadores? O que acontece com isso? Só piora para esses jogadores em relação à torcida. A torcida acaba pressionando mais, porque eles vêm mal. Entendeu? Não que eles são péssimos jogadores, muito pelo contrário, são bons jogadores. Bruno Henrique é ídolo, sempre vai ser ídolo, mas não vive uma boa... Não está passando um bom momento. Então, para que colocar? Coloca outros, Matheus Gonçalves, tem outros para entrar. Antes, né? O próprio Juninho, antes desses dois, tem outras opções no banco para colocar. Né? Enquanto tem que o Juninho no banco, né? Que eu acabei de falar, que é o centroavante de ofício. Como se explica tirar o Pedro e não colocar o Juninho? Me fala, foi contratado para quê, então? Foi 5 milhões de euros jogado no lixo? Não dá para entender. Michel e Bruno Henrique não entregam há algum tempo. Outro problema para mim foi na escalação colocar o Alexandro voltando de lesão. Sendo que o Ayrton Lucas vinha jogando muito bem e não tinha nenhuma lesão. Como que explica isso? Tem que desapegar de nomes. O time tem que estar sempre em primeiro lugar, acima dos jogadores. Vamos fazer uma análise individual de alguns jogadores aqui? Rossi, uma boa atuação, não, uma excelente atuação. Vamos parar com esse papo de que o Flamengo precisa contratar outro goleiro. O Rossi tem feito grandes jogos quando é exigido. Contra o Cruzeiro, ele defendeu um chute difícil do Caio Jorge, outro do Christian e ainda pegou o pênalti do Gabigol. Só não defendeu o rebote porque a bola sobrou perfeita, né? Para o chute e ele fez tudo certo. Só faltou sorte nesse pênalti, né? O Wesley, noite irreconhecível, Jesus. Irreconhecível do Wesley. Errou muitos passes de saída de bola. Quase entregou o gol para o Matheus Pereira no segundo tempo. Léo Pereira, pelo amor de Deus, Léo Pereira. Pelo amor de Deus. Parar com essas infantilidades de fazer pênalti, gente. O pior em campo foi driblado fácil no primeiro gol, recuando, né? Ele vai recuando. Gente, tá, se você tá lá no meio de campo e aí o jogador vem, você vai recuando um pouquinho para atrasar a tomada de decisão do jogador, beleza. Mas o cara tava perto da linha, a linha da grande área para chutar. Você vai recuando, o que acontece? Você dá a possibilidade do cara chutar gol. Recuou demais e permitiu que o chute de fora do Caio Jorge. Ainda cometeu o pênalti no fim, né? Que foi uma infantilidade que a gente falou aqui. Já é a segunda dele. Havia falhado já contra o Central Córdoba nesse sentido. Está jogando bem no geral, mas, gente, a gente tem que colocar os melhores em campo. E para mim, o Danilo hoje, ele dá mais qualidade, né? E não comete esses erros primários que o Léo Pereira anda cometendo nas derrotas. Então, quer dizer, as duas derrotas, tá, que nós tivemos esse ano tem a assinatura do seu Léo Pereira nas duas derrotas. Não que ele foi o responsável por tudo, que o Flamengo também jogou mal contra o Central Córdoba e contra o Cruzeiro também não jogou, não fez uma excelente partida. Mas, diretamente, ele está envolvido na derrota do Flamengo, essas duas derrotas do Flamengo. Né? O Danilo é mais experiente e melhor tecnicamente. Tem que jogar. De La Cruz perdeu a bola, né, no lance do primeiro gol. E não foi só essa, né? Vários erros, passes precipitados, atuação muito baixa do De La Cruz. Mas vinha jogando bem. Foi essa partida, foi pontual. Entendeu? Foi pontual. Tá? A Arrascaeta fez um golaço, né, pessoal? Deu a bola, né, por Pedro na chance que o Cássio defendeu, que o Pedro também falhou de cara a cara, deu um peteleco na mão do Cássio, em cima do Cássio. O Cássio nem se mexeu, gente.
Não dá para o Pedro perder também essas oportunidades. Excelente, centroavante nível europeu, não fez uma boa partida e ainda perdeu esse gol. Mas no segundo tempo sumiu, né? Cansou, né? O Arrascaeta, né? Cansou. Ele cansou, parecia o Arrascaeta de antigamente, dos anos passados, onde chegava nos 20 minutos do segundo tempo e começava a cair fisicamente. E ele foi um dos jogadores que nem viajou, tá? Para jogar contra o Botafogo da Paraíba lá em São Luís. Como pode ter cansado? Gente, como que ele pode ter cansado? É isso que não entra na minha cabeça. Às vezes, acho que esses jogadores ficaram pensando no jogo da Libertadores contra o Central Córdoba, na quarta-feira. Não é possível cair tanto fisicamente. E não foi só ele, não. O time praticamente inteiro. Praticamente inteiro. E as substituições não tiveram efeito. Não, principalmente na intensidade. Por quê? Porque encheu de atacante e esqueceu do meio de campo, que era o que a gente estava perdendo. A gente perdeu o jogo no meio de campo. E aí você coloca um monte de atacante. Complicado. O Bruno Henrique, tá, pessoal? Entrou como ponta e depois virou falso 9, né? Participou pouco, teve uma chance clara de cabeça que o Cássio salvou, jogou muito mal. Talvez o problema que ele está passando, pessoal, também, que dá para explicar, né, essa queda de rendimento do Bruno Henrique, são problemas da investigação sobre apostas, né, que ele está sendo investigado, que isso aí deve estar mexendo, né, com a cabeça dele, e por isso as más atuações, e por isso ele deve ser preservado. Não está bem? Fica um período fora para voltar quando as coisas estiverem resolvidas. Agora, insiste demais nesses jogadores que não estão rendendo. Michel entrou mal, não deu sequência em nenhuma jogada. Felipe Luiz insiste nele. Mas diz que Alcaraz não se encaixava no esquema de jogo. Incoerência, né? A gente agora está precisando de meio de campo. Como é que vai fazer? O Alan podia ter entrado nesse jogo. Jogava com 3 volantes. Tá perdendo o meio de campo. Cara, quem perde no meio de campo geralmente perde o jogo. Cara, isso é primário. Agora vamos fazer a visão geral aqui do time. Mas antes, pessoal, espera só um minutinho que eu vou colocar aqui a estatística para a gente saber aqui do SofaScore, tá? Vamos colocar o SofaScore aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, SofaScore. Vou colocar aqui um pouquinho, tá? Vamos lá, tá? Posse de bola, tá? 59% do Flamengo e 41% do Cruzeiro. Isso significa o quê? O Cruzeiro deu a bola pro Flamengo. O Cruzeiro falou assim, ó, o Flamengo é melhor que eu. Então eu vou dar a bola para ele e vou jogar no contra-ataque. Foi o que aconteceu. Primeiro gol. O que aconteceu? De La Cruz perde a bola, vai tentar fazer uma inversão de bola, é bloqueado, perde a bola, Caio Jorge vai, leva, o digníssimo Léo Pereira vai andando para trás, chega um determinado tempo que ele está ali perto da marca da grande área ali, dá um chutaço e faz um gol. Certo? É isso aí que aconteceu. Aí o que vamos lá, vamos continuar aqui. Gols esperados, né? Isso aqui não tem nada. Grandes chances, 3 do Cruzeiro, 1 do Flamengo, finalizações 17-6. Flamengo não chutou a gol. Mais uma vez o Flamengo não chuta a gol. Finalizações 17-6, gente. Tá? Agora, defesas do goleiro, 9 do Rossi. 9. Depois tem gente que quer ainda que tire o Rossi. 9 defesas do Rossi contra 3 do goleiro do Cruzeiro lá, tá? Escanteios do Cássio, né, no caso. Escanteios, 6 do Cruzeiro, 5 do Flamengo. Faltas. Aí o Cruzeiro, ó, teve rodízio de faltas no De La Cruz também. Teve rodízio de falta no Arrascaeta. E aí, o seu juiz tinha que intervir nisso. Mas tudo bem, não vamos também falar que a gente perdeu por causa do juiz, não. Mas quando tem rodízio de falta, o juiz tem que ser mais enérgico, começar a dar cartão amarelo com mais frequência, né? Mas tudo bem. Ó, para você ver que o Flamengo teve mais a bola, ó.
passes, 344 do Cruzeiro, 514 do Flamengo. Então o Flamengo teve a posse de bola. Só que, muitas das vezes, não sabia o que fazer com ela. Desarmes 23 do Cruzeiro e 11 do Flamengo, é lógico, o Flamengo ficou mais com a bola, o Cruzeiro vai ter mais possibilidades nesse requisito. Faltas, 18 do Flamengo e 8 do Cruzeiro. Faltas e tiros diretos, né? Aí, cartões amarelos. Agora tem um outro item aqui, que é o último que eu sei que é meio cansativo ficar falando de estatística, tem muita gente que não gosta. Ó, finalizações no gol, 11 do Cruzeiro e 4 do Flamengo. Tá? 17-6 no total e 11 do Cruzeiro no gol e 4 do Flamengo. Finalizações na trave, 1 do Cruzeiro, foi aquela defesaça que o Rossi fez, tá? Bateu no travessão. Finalizações fora de área, 2-2, isso o Flamengo tem que começar a fazer, finalizar fora de área, se quer ganhar jogos, porque todos os times vão jogar assim contra o Flamengo, fechado, para jogar no contra-ataque, tá? E chutes defendidos, 4, né? No caso do Cássio e 0 do Rossi. E finalizações essa daqui que eu queria falar com vocês, tá? Acabei falando de outra, mas é essa daqui que eu queria falar com vocês. Finalizações dentro da área. O Flamengo não dava essas oportunidades. 11 do Cruzeiro e 4 do Flamengo dentro da área. Dentro da área, tá? E finalizações fora da área, 6 do Cruzeiro e 2 do Flamengo. Quer dizer, significa o quê? O Flamengo não chuta fora de área. O Cruzeiro teve 6 chutes fora de área. 6. E o Flamengo só 2, tá? Então vamos voltar aqui. Espera aí só um minutinho, vamos voltar, que a gente vai continuar aqui o vídeo. Sai aqui do SofaScore, tá? Sair aqui do SofaScore e vamos continuar o vídeo aqui. Vamos falar agora do jogo em si, né? Do jogo em si, né? Vamos falar da visão geral, né, do time, né? O time todo foi mal. E mais uma vez, não é questão de demitir o técnico. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com esse negócio de querer demitir técnico no Flamengo. Achar que a culpa é do técnico, sempre é do técnico. Para com isso. Isso é besteira. Como sempre falo aqui no canal, técnico tem no máximo 20% a 30% de responsabilidade numa derrota ou vitória. É isso, no máximo 30%, gente. O resto é tudo jogador. A maior parte da culpa nesse jogo foi dos jogadores, que estiveram muito abaixo tecnicamente, todos eles. Depois dos 20 minutos do segundo tempo, a intensidade do time caiu demais. E o Cruzeiro passou a dominar plenamente. E quem me acompanha já sabe aqui no canal. Intensidade, para mim, é a chave do Flamengo. Todos os adversários jogam com intensidade máxima contra o Flamengo. Se não igualar na intensidade, não ganha jogos. E nem empata às vezes. E foi isso que aconteceu contra o Cruzeiro. E em todas as derrotas sofridas há muito tempo. Intensidade, pessoal. Intensidade. Sei que todo mundo tá pé da vida, porque perdeu ontem, não só perdeu o jogo, perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas agora, foco total na Libertadores. Quarta-feira a gente tá junto. Vamos torcer pro Mengão. Tá? É fora, é na Argentina, mas o Flamengo tem plenas condições de fazer um grande jogo na Argentina. Acredito eu, até que o pessoal tirou o pé no segundo tempo justamente por causa do jogo de quarta-feira. Vamos ver se eu estarei certo só na quarta-feira, mas eu acredito muito nisso. E o Flamengo tem todas as... E tem que ganhar o jogo, tá? Tem que ganhar o jogo para não sofrer nessa classificação. Tem que ganhar todos esses 3 jogos que o Flamengo falta fazer. Certo? Beleza, galera? Bom, bem, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo.
Crédito, GE, Lance, Coluna do Fla, Site 90 Minutos, UOL, Bola VIP, Mundo Bola, apesar de não ter sido tudo isso, mas tudo bem. Obrigado por Flamengar comigo. E não se esqueça, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal. Seja um Fla genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo. Do mais querido ao mais amado, o mais idolatrado Flamengo. E lembre, o único rubro-negro que existe, meu querido, é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!